Olá, boa noite. Vamos dar continuidade então às entrevistas com os candidatos para a Prefeitura de Vila Velha. Nossa continuidade das entrevistas hoje conta então com a participação do candidato Nicolas Trancho, o professor Nicolas Trancho, que está conosco já no nosso estúdio, a quem a gente agradece a presença. Obrigado, viu, candidato? Agradeço a oportunidade, a Rede Record News, por estar aceitando aí a gente que é lá de Vila Velha, né? Com pouco porcentagem, mas está abrindo a oportunidade para todos e todas. Que bom. Justamente por isso, né? Para que cada um dos candidatos tenha um tempo equânime e possa apresentar justamente a você, eleitor do município, principalmente as propostas que podem então definir o futuro do município de Vila Velha, que é um dos mais populosos, né, do Espírito Santo. Pelas regras então do nosso sorteio, né, hoje é a vez do professor Nicolas Trancho, e também cada candidato tem 2 blocos de 10 minutos, a contar a partir do início da primeira pergunta. Então, a partir de agora, a gente já começa essa entrevista com o candidato. Candidato, sabendo então do senhor, acabei de falar que Vila Velha é o município o segundo mais populoso do Espírito Santo, o que proporcionalmente traz muitos desafios, né? O que o senhor apresenta como proposta para, por exemplo, a educação, já que você traz no seu próprio nome de urna, né, a palavra professor? Ô, Fábio, eu sinto na pele a falta de estrutura das escolas, como, por exemplo, a falta de climatização. Você entrar numa sala de aula com 30 alunos, com a temperatura média de 30 graus Celsius, acho que você pensa que é humanamente impossível você ter estudo de qualidade. Eu acho que a primeira premissa que está lá no nosso plano de governo é reestruturar nossas escolas efetivamente, com climatização, com salas interativas, com novos espaços de aprendizagem. Temos bibliotecas na cidade que não funcionam por falta de bibliotecário, por falta de organização. Então são coisas básicas que a educação de Vila Velha não se tem. A falta de professores. Hoje em dia, por exemplo, você tem várias escolas sem professores. Escolas de tempo integral, por exemplo, que estava liberando meio-dia o aluno, a horário era normal, era 4 horas, estava liberando meio-dia por falta de professor. Ou seja, a gente tem que tornar a educação de Vila Velha atrativa, até mesmo para os profissionais da educação. E a nossa missão seria essa, valorizar o professor, para o professor querer trabalhar na rede de Vila Velha. Não adianta a gente querer ofertar um ensino de qualidade se o professor não quer trabalhar na rede de Vila Velha por conta da desvalorização desse profissional nessa rede. Entendeu? Então, você tem o problema do calor, você tem o problema das estruturas, você tem o problema vários problemas estruturais da próprio pessoal que nós temos que resolver, e a nossa proposta é sim resolver todos esses problemas, porque eu, como já te falei, eu sinto na pele o que é isso, como é que está essa realidade hoje no nosso município. Essa questão da valorização do profissional, né, acho que pode ser até melhor explicada. O que é salário? O que você pode trazer de benefício para esse funcionário que é desse servidor que está à disposição do município, então, candidato? Olha, Fábio, um grande exemplo é a Prefeitura de Vila Velha. É a única prefeitura da Grande Vitória que remunera os professores em designação temporária como graduados. Ele pode ter pós-graduação, pode ter mestrado, pode ter doutorado, e a remuneração está como graduado. Ou seja, se a Prefeitura de Vitória, da Serra, de Cariacica ou o governo do estado chama esse professor, ele sai na hora. Por quê? Porque paga menos. Ou seja, isso é valorização. Mas, além do mais, a gente tem a possibilidade da gestão democrática, que é você ouvir o profissional, ouvir as suas demandas, ouvir o que ele está precisando, oportunizar, por exemplo, a eleição democrática de diretores de escola. O atual prefeito que está em reeleição, a promessa em 2020 era colocar a gestão democrática com eleição de diretores de escola. Isso nunca foi implementado desde o primeiro dia de governo dele. Está lá no plano de governo dele de 2020. Então, a gente pensa o quê? Que a gente deve sim dar essa gestão democrática, deve sim valorizar esses professores. E um exemplo também, o plano de cargos e salários, que foi aprovado ano passado, a toque de caixa pelo Sindiúpes, o Sindicato da Educação Pública de Vila Velha. Esse sindicato, simplesmente no dia da votação, a categoria já estava em estado de greve,
levou diretores de escola, levou pessoas que não eram professores, né, eram secretários de escola, para fazer uma votação sobre a aprovação ou não do plano de cargos e salários. O que aconteceu? Um funcionário que tem 20 anos de carreira, exemplo, na Prefeitura de Vitória e na Prefeitura de Vila Velha, praticamente ganha 3 vezes mais o salário aqui em Vitória do que em Vila Velha. Para você ter uma média de comparação da como que ficou o plano de cargos e salários dos professores. E é uma coisa que atrai o profissional a trabalhar no município. E esse profissional, trabalhando no município, ele consegue melhorar ainda mais a nossa educação. Ok. Bem, se a gente pensar, né, que a infraestrutura é uma coisa que pode ser melhorada, também a gente vai pensar em ampliação. Sim. Se eu não me engano, tem designações de lei que pedem, né, até tempo integral para o papel do município, né? Sim. O papel do município é muito específico para a educação na primeira infância. Como, então, adequar quem já atua no sistema, trazer mais pessoas para equilibrar tanto a infraestrutura como esse papel do profissional valorizado? No caso aí, é concurso, pensar também nas verbas que serão destinadas à educação, aumentá-las? Primeiro, a gente precisa ter um currículo voltado para a educação tempo integral. Em Vila Velha não temos. Pelo contrário, o currículo que é utilizado hoje na Prefeitura de Vila Velha é o currículo da rede estadual, que eles tiveram que correr neste ano para aprovar esse currículo por conta da perda de receita de quase 12 milhões de reais do Fundeb, que foi perdido por falta do currículo. Então isso aconteceu e aí a prefeitura foi e está utilizando o currículo da rede estadual hoje em dia. E aí você precisa de ter um currículo voltado para a rede em tempo integral. Fora isso, o professor que trabalha na rede em tempo integral, ele precisa de tempo para planejar. Existe a possibilidade de dar outras práticas educativas para os alunos, como, por exemplo, uma arte marcial, um esporte, uma natação. E o que a gente vê em Vila Velha é um exemplo. A gente, ano passado, foi inaugurada uma escola chamada Vasco Alves. Essa escola era voltada para o tempo integral, mas com a demanda de vaga na região 5 está tão grande, a escola foi dividida em 2 tempos. Então você percebe que há uma enorme demanda, há uma enorme necessidade de investimentos na área de educação em tempo integral. E há exemplo também da Vila Olímpica, né? Que o professor, por falta de professores, que é o básico, estava liberando os alunos praticamente meio-dia, sendo que o horário normal era 4h30. Então você percebe que há necessidade dos professores também nesses espaços. Mas não é só jogar o aluno lá. Eu preciso de ter outras práticas. Por exemplo, hortas, por exemplo, robótica, por exemplo, salas de informáticas com equipamentos de última geração. E tem recurso para isso. Então falta gestão para estar colocando isso em funcionamento. Eu mesmo sou professor de uma escola de tempo regular, você não tem uma televisão na sala de aula, por exemplo, para te ajudar a dar aula, né? Aí você compara com a rede estadual. Também trabalhei numa escola chamada Mário Gurgel, que é a escola do futuro. Todas as salas tinham projetor, todas as salas tinham televisão de mais de 50 polegadas. Ou seja, são disparidades muito grandes no nosso município que a gente tem que enfrentar, e a prefeitura, sim, tem a função de estruturar e dar o melhor para os nossos alunos. Tem alguma região física de Vila Velha que isso teria que acontecer primeiro, essa transformação? Área geográfica, aliás. Se a gente parar para pensar em IDEB, por exemplo, acho que a gente deveria considerar as escolas com os piores IDEBs. Onde tem os piores IDEBs, devem ter mais investimento, para assim a gente resolver o problema e sim melhorar esse IDEB. Escolas da região 5, escolas que ficam, por exemplo, na região 4, na região de Ilha dos Aires, por exemplo, na região do Trevo de Capuaba, ali também tem escolas com IDEB que não é muito bom. Ou seja, a gente tem que pegar essas escolas onde o IDEB é menor e estruturar para fazer o melhor possível para os nossos alunos. Aproveitando esse tema da educação e no tempo que temos, muito se fala que a educação é um aliado a ser dado junto com a segurança. Educação e segurança. Na sua leitura, candidato, vai caminhar isso mais junto ou a gente tem que pensar em áreas separadas ainda? Não, a segurança pública também é uma situação que a gente tem que resolver via educação, né, Fábio? Porque você não pode pensar em segurança se você não dá oportunidade ao jovem
jovem de estudar, de formação, de você dar oportunidade de emprego. Aí você pergunta, mas por que acontece o roubo? O roubo acontece porque a pessoa não tem recurso, a pessoa está procurando situação, beleza que pode ser para comprar uma droga, mas a gente precisa de estruturar isso aí para quê? Para atender esse jovem no CAPS-AD, para ter uma recuperação, se ele for viciado em algum tipo de droga, e também a dar assistência a esses jovens que querem entrar no mercado de trabalho. Hoje você não vê a Prefeitura de Vila Velha em nada em relação a encaminhar o jovem para o mercado de trabalho. Lá na região 5 eu tenho o CRJ do Governo do Estado. A prefeitura não tem nada. Então você vê um jovem ocioso, um jovem que não tem oportunidade, e você percebe a falta de políticas públicas voltadas para essa área da juventude, que é a área que mais tem desemprego. Semana passada morreu 3 na região 5 vítimas do quê? Da criminalidade. Então, a gente precisa de resolver esses problemas e precisa sim de enfrentar esses problemas de peito aberto, e é sim uma responsabilidade da prefeitura essa segurança pública. Ok. Bem, acho que a gente pode cumprir o tempo. Você quer complementar alguma coisa ainda, candidato? Agradeço a oportunidade por vocês terem dado a gente aqui. Eu sou o professor Nicolas Trancho, somos do PSOL, meu número é 50, e nosso lema é Vila Velha merece mais. Por que ela merece mais? Porque fazer obras públicas, coisas normais, de manutenção, ok, mas a gente precisa de um projeto de futuro para melhorar ainda mais a nossa cidade. Ok. É isso. Dentro do tempo desse bloco, o candidato usou então para poder se comunicar com você, eleitor, e claro, na volta, outros temas serão abordados ainda nessa entrevista que você acompanha já já. De volta, então, a nossa conversa com os candidatos às prefeituras da Grande Vitória. Como você sabe, já estamos aqui seguindo com os candidatos à prefeitura de Vila Velha, um dos maiores municípios do Espírito Santo, sendo que é uma das maiores populações também que nós temos no estado, a segunda maior, em especial aqui, trazendo justamente uma discussão dos rumos da cidade nesse momento de eleição. Nosso candidato aqui presente hoje, então, Nicolas Trancho, professor Nicolas Trancho, que faz aqui justamente as respostas durante as nossas conversas. E como você sabe, o tempo de 10 minutos desse bloco passa a contar a partir do momento que a gente dá início, então, ao nosso cronômetro. Professor Nicolas Trancho, para a gente falar um pouco sobre desenvolvimento econômico, acho que é muito importante. É porque o seu partido, né, o PSOL, ele é sempre muito lembrado pelas questões sociais. Certo. E olhar para a área econômica com as suas propostas é muito importante, porque Vila Velha tem uma diversidade, inclusive, de demandas dessa área. O que o senhor está trazendo no seu programa de governo para isso? No nosso programa de governo, por exemplo, tem resolver o problema do nó logístico que tem hoje no Porto de Capuaba. Hoje você tem uma demanda enorme no Porto de Capuaba, que só está crescendo, por exemplo, com os carros que estão chegando da China, e você vê carretas fazendo o quê? O transbordo desses carros aqui no Tins, né, na região da Leste-Oeste. Então a gente precisa de fomentar o comércio exterior em Vila Velha e também trabalhar para essas áreas que ainda temos livres, né, que temos muitas áreas livres em Vila Velha, ser utilizada para colocar esses veículos, né, também para estar auxiliando o comércio exterior do nosso município. Isso é uma das propostas. Outra proposta, economia solidária. A gente tem um pensamento de que fomentar a economia solidária nas comunidades que tenha essa possibilidade. Para quê? Para mulheres, para os jovens, para as pessoas que não têm um trabalho, produzir artesanatos, vender algum tipo de serviço. E esse momento, essa economia solidária, essa produção ser vendida, por exemplo, em lojas públicas da própria prefeitura ou mesmo em ambientes que fomentem esse comércio. Como, por exemplo, a gente pode fazer eventos nas comunidades que fomente o comércio local. E isso já acontece, como por exemplo ali na região do Vale Encantado, que tem um momento do ano que tem praticamente uma feira dos comerciantes locais, onde tem sorteios, onde tem tudo, e aí há um fomento desse comércio. Então a gente precisa sim de trabalhar junto com os empresários, trabalhar junto com quem gera emprego para dar assistência à nossa população também. Então a gente tem essas premissas aí no nosso plano de governo, que a gente vai estar abraçando um pouco essa questão do empresariado. A gente também tem um exemplo da ferrovia que vai passar no interior de Vila Velha, na região rural. Então, é um projeto do governo do estado que vai ligar Cariacica e Anchieta. Por que não a gente dialogar com a Vale, dialogar com o governo do estado para trazendo essa ferrovia também para mais para a nossa região central, né?
criando formas também de escoar a nosso comércio exterior. Então, são formas de tentar resolver os problemas logísticos que temos em Vila Velha e sim fomentar o comércio, fomentar a indústria. Outro exemplo, a gente colocou no plano de governo o ISS regressivo em bairros que não tem um comércio, um serviço muito desenvolvido. Seria uma forma de você fazer com que as indústrias, com que os comerciantes, os serviços paguem menos impostos e sejam atraídos para bairros que não tem tanto comércio assim. Exemplo, Interlagos é um bairro que tem um comércio bem minúsculo, né? Então a gente precisa de fomentar esses lugares, até mesmo para reduzir o ir e vir da população, né? Que você começa a ter vários deslocamentos dessa população e as nossas vias já não tem mais capacidade para tanto veículo assim, né? Então a gente precisa também de pensar na resolver o problema viário do nosso município. Acho que esse tema também é muito bom, né? A mobilidade urbana em Vila Velha, por vezes, ela é muito influenciada pela ligação da cidade com as outras, né? Sim. Por causa até de uma demanda aí de ponte, né? E a questão de valões, né? Ou os córregos, que se chamam canais. Mas dentro no que cabe ao município, dentro dele, o que o senhor pode também trazer aí de mais específico para a melhoria da mobilidade? Na mobilidade, no nosso plano de governo, a gente propôs o quê? Conversar com o conselho dos municípios, né, da região metropolitana, e nesse conselho, que é o Condevit, a gente propôs um novo modal de transporte na nossa região metropolitana. Das 27 capitais do nosso Brasil, 12 possuem metrô. Então você começa a perceber, poxa, se as capitais possuem metrô das 12, né, por que Vitória já não tem que começar a pensar no novo modal de transporte, né? E com certeza, né, com essa interligação com Vila Velha, porque os nossos gargalos de trânsito estão na terceira ponte. A gente também colocou no nosso plano de governo a questão de corredores viários, colocar corredores nas principais rodovias e avenidas do nosso município, como por exemplo, rodovia Carlos Lindenberg, rodovia Darli Santos. Para quê? Para fazer com que o fluxo de transporte coletivo seja mais rápido, assim como os motoqueiros, né? Proteger os motoqueiros. Como, por exemplo, já está funcionando na terceira ponte. Então, a gente tem que ampliar aquilo ali porque foi muito bom. Eu, como motoqueiro, me sinto muito mais seguro passando ali naquela região de corredor do que quando estava passando lá entre os carros, entendeu? Então, é uma forma também de você evitar esse problema no trânsito que a gente tem de acidentes com motos, além de privilegiar o transporte coletivo, que é essencial. No nosso plano de governo também nós temos a implementação gradativa do tarifa zero municipal, principalmente para as pessoas que estão desempregadas, pessoas que recebem Bolsa Família, e também a auditoria do contrato com a Sanremo, um contrato que tem mais de 25 anos. A prefeitura foi intimada pelo Tribunal de Contas para fazer uma nova licitação esse ano, ainda não fez. Então a gente não sabe o que vai ser do transporte público municipal ano que vem, né? Se eles vão integrar com o Transcol ou se eles vão mais uma vez dar uma oportunidade à Sanremo, né? Porque as pessoas sabem como é que é o transporte da Sanremo em Vila Velha, né? Não passa, horas esperando. Fora a questão, por exemplo, dos pontos de ônibus, né? A gente tem, praticamente em Vila Velha inteira, não tem abrigos do ponto de ônibus, né? Somente alguns pontos de ônibus específicos têm abrigos. Então, lá no meu bairro, por exemplo, tenho idosos que ficam horas e horas esperando o ônibus em pé, no sol quente. E é um problema que a gente precisa de resolver em Vila Velha. Para não deixar de perguntar sobre a saúde pública do município, candidato, acho que eu faria a seguinte questão. Sim. O que o senhor atacaria, caso eleito, primeiramente em relação à saúde, para a resolução dos problemas sobre espera, especialidades? O que seria o principal para ser feito quando o senhor assumisse caso eleito? O principal seria resolver o problema das especialidades. A gente tem poucas especialidades no município e quando não tem, ele vai para a regulação estadual, que aí a pessoa fica esperando um bom tempo para conseguir a sua consulta. Então, a gente precisa de valorizar o profissional da saúde pública e com a valorização, a gente pode fazer um concurso que esse profissional seja atraído para quê? Para estar fazendo esse concurso, efetivando na nossa prefeitura e aí sim
podendo oferecer algumas especialidades no nosso município. A gente tem, por exemplo, o neuropediatra, que é um gargalo enorme na nossa cidade para a gente, que a gente precisa de estar resolvendo. Famílias esperam 1 ano e meio, 2 anos para uma consulta do neuropediatra na rede estadual, quando não tem que tirar do bolso para pagar, que aí ele consegue o laudo, por exemplo, de autismo, um laudo de diversas enfermidades. Então há essa necessidade desses profissionais também dentro da nossa esfera da Prefeitura Municipal. Outra possibilidade da nossa saúde é você abrir a possibilidade de tratamento do HIV e das ISTs também em outras regiões do nosso município. Você acredita, Fábio? O portador do HIV ele tem que se deslocar, por exemplo, se vai tomar o remédio mensal, ele tem que se deslocar todo mês para o centro de Vila Velha para fazer esse tratamento. Imagina se o cara não tiver recurso para fazer esse deslocamento todo mês. Entendeu? Então a gente precisa de colocar esses centros de tratamento também na região 5, também na região 4, que hoje só é localizado naquela região. Então, além do mais, a gente precisa, por exemplo, de estruturar os nossos postos de saúde. A gente tem posto de saúde sendo inaugurado hoje em dia na nossa cidade, que, por exemplo, não tem área para o dentista atender, o dentista está com uma área reduzida, então já está fora das normas, ou por exemplo, tem a questão dos... ele me perdeu. Me perdi. Pode concluir. Uhum. Dos agentes de saúde, desculpa. Dos agentes de saúde. Os agentes de saúde não têm salas para atendimento e eles precisam de fazer registros dos computadores e os agentes de saúde não têm nem local para fazer esse atendimento. E não é só uma unidade de saúde, não. São várias unidades de saúde que têm esse mesmo problema, Fábio. Além do mais, por exemplo, a unidade de saúde de Vale Encantado, precisa de ver, de Santa Rita. São 4 salas de atendimento na unidade de saúde de Santa Rita. Então há necessidade sim de rever vários problemas da nossa saúde pública de Vila Velha. Ok. Com o tema da saúde, então, para a gente ter terminado aqui, eu deixo que você se dirija aos eleitores de Vila Velha com suas considerações finais. Então, você, eleitor de Vila Velha, eu sou o professor Nicolas Trancho. Eleição é o momento de nós mudarmos a realidade que nós vivemos. Então, a gente precisa de aproveitar esse momento e repensar nas obras públicas, o que nós precisamos para Vila Velha, quais são as nossas prioridades para a nossa cidade. Pensar a nossa cidade para o século XXI, não voltar no passado, não ficar vivendo de pracinha, que é o que está acontecendo hoje em dia. A gente está vivendo mais do passado. A gente tem que trabalhar com Vila Velha do futuro. Meu número é 50, hein? Tá, então, utilizou bem o tempo, né, candidato? Obrigado pela presença aqui com a gente. Bem, com a participação do candidato professor Nicolas Trancho, né, a gente encerra essa entrevista por hoje. Lembrando que em Vila Velha concorrem também, além dele, Maurício Gorza, João Batista Babá, Gabriel Rui, Coronel Ramalho e Arnaldinho Borgo. A gente fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Voltamos junto com você, Dani. Uma boa noite. Boa noite.